Olá a todos, eu me chamo Felipe Frison, sou acadêmico do curso de Engenharia Mecânica da UTFPR Campus Pato Branco e hoje vou apresentar o trabalho intitulado Comportamento Térmico Estrutural de um painel steel frame formado a frio em situação de incêndio. Vou representar também meu orientador, professor Dr. Diego Rosseto, e meu co-orientador, professor Paulo Piloto. Primeiro eu vou explicar a sequência lógica de apresentação do trabalho. Então, primeiro eu vou fazer uma introdução às estruturas steel frame, depois explicar a determinação da carga crítica e dos modos de instabilidade, explicar a determinação da capacidade portante em temperatura ambiente. Após isso, vou dar uma explanada um pouco de como foi a análise transiente térmica na condição de incêndio que foi aplicada, explicar a determinação da resistência ao fogo da estrutura, por último fazer a conclusão dos resultados que chegamos e os agradecimentos e as referências utilizadas nesse trabalho. Bom, o que é uma estrutura steel frame? Uma estrutura steel frame, uma estrutura para construção civil, feita em perfis de aço leve, geralmente formado a frio, e em suas faces são aplicadas fechamentos como placas de gesso, smart seed ou smart vinílico. Ela é utilizada visando a redução de custos e uma rapidez na execução da obra. As figuras A e B representam os modelos que utilizamos para as análises, onde foi utilizado perfis U para criar os trilhos superior e inferior. Esses perfis U são na bitola 93 por 43 na chapa 1.5 e os montantes internos para a aplicação das chapas de gesso são em perfil U enrijecido da bitola 90 43 por 15 na chapa 1.5 também. Nas faces foram aplicadas placas de gessos de meia polegada, onde foi aplicado de um lado a condição de incêndio e do outro a temperatura oposta à condição de incêndio, como se fosse a temperatura ambiente. A primeira análise que nós realizamos foi uma análise de instabilidade, uma análise de flambagem linear, para obter os modos de instabilidade. Essa estrutura foi feita apenas com a parte metálica, sem as chapas de gesso, pois as placas de gesso não possuem função estrutural para esse quadro. Foi feito algumas simplificações e considerações no modelo de análise, como por exemplo, algumas modificações nas rigidez das espessuras para considerar o mais próximo possível do comportamento físico. Após isso, nós partimos para uma análise da capacidade portante da estrutura. Foi realizada uma análise não linear quanto à geometria e quanto ao material, possuindo já as imperfeições geométricas obtidas na análise 1. Essa análise foi realizada pelo método arco controlado e foi obtida uma capacidade portante máxima para esse quadro estrutural de 32.570 newtons. Com essa análise, nós partimos para uma análise transiente térmica, onde foi utilizado normas e alguns artigos para fundamentar o que fizemos. Por exemplo, a curva de temperatura do incêndio foi utilizada a temperatura ISO 834 e as propriedades do aço através do Eurocode 1991. As propriedades do gesso através de um artigo publicado por Alves e Batista, 2007. As condições de contorno foi utilizado com base em artigos já publicados pelo professor Paulo Piloto em testes práticos realizados no IPB. Após essa análise da transiente térmica, foi obtida a resistência ao fogo da estrutura. Foi obtido um tempo para obter a temperatura máxima e média de 35 minutos e 33 minutos, respectivamente. Então foi realizada uma análise não linear quanto ao material e à geometria também, aplicando diferentes percentuais da carga, o que foi obtido com essa análise. Bom, foi verificado principalmente uma diminuição da temperatura crítica e da resistência ao fogo conforme você aumenta a carga aplicada. Ou seja, quanto maior a carga aplicada, maior o percentual de carga, mais baixa vai ser a temperatura crítica e a resistência da estrutura. Então, com isso foi possível determinar um tempo de exposição ao fogo que essa estrutura leva para perder suas funções estruturais. Isso é de extrema importância, por exemplo, para um controle de incêndio. Você sabe quanto tempo pode levar até a estrutura vir a colapsar. Então, esse eu acredito que seja uma maior contribuição do trabalho que nós realizamos. Por fim, eu quero fazer um agradecimento especial para o TFPR pelo apoio prestado, principalmente aos meus orientadores, meu orientador e meu co-orientador, a Fundação Araucária pelo incentivo através da Bolsa de Iniciação Científica e para o Instituto Politécnico de Bragança. Quero agradecer também toda a organização do evento, aos avaliadores. Muito obrigado.